Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o John e nós estamos no canal John e Jill Moonshiners. Amigos, no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série Aprenda a Destilação Caseira. E vamos falar hoje sobre os açúcares que nós podemos utilizar para preparar os nossos mostos e o mosto base. A princípio, nós vamos falar de 3 açúcares básicos que temos em casa, que serão os mostos que vamos preparar aqui nesse mini curso para você começar no hobby. Se você ainda não for inscrito no canal, meu amigo, agora é a hora. Clica lá, se inscreve, marca o sininho para ele te informar quando sair novos vídeos, deixa um comentário e, se possível, dá aquele like, que é para ajudar o canal a crescer. Vamos ao vídeo? Para essa nossa série de vídeos Aprenda a Destilação Caseira, nós vamos nos reter à produção de um álcool neutro, um álcool base. Tá? Aqui nos Estados Unidos é chamado de lavagem de açúcar, o wash, e na Rússia nós chamamos de samogon. Se escreve samogon, mas se fala samagon. E é um álcool neutro, puro, feito exatamente de 3 ingredientes: água, açúcar e leveduras. Os açúcares que nós vamos utilizar são aqueles mais fáceis, os mais baratinhos, aquele que a gente encontra em qualquer supermercado e muitos de vocês têm nas suas casas. Vamos agora assistir um vídeo que eu preparei aqui sobre os 3 açúcares mais fáceis encontrados no mercado, que é o açúcar refinado, o açúcar cristal e o açúcar mascavo. Nosso primeiro açúcar é o açúcar refinado, o açúcar branco comum. Ele é encontrado na maioria dos lares brasileiros para adoçar o cafezinho. Ele é processado a partir do melado de cana ou do açúcar mascavo. Inicialmente, ele vem na cor marrom. O açúcar refinado recebe uma série de produtos químicos para deixar ele mais claro, mais branco e mais uniforme. O próximo açúcar é o açúcar cristal. É aquele utilizado na maioria das docerias e padarias. Os seus grãos são maiores, são mais difíceis de serem dissolvidos em água. É muito mais usado no interior do país. Depois do cozimento, os cristais passam por um processo de refinamento mais brando que aquele sofrido pelo açúcar refinado. Não tendo tanto acesso a produtos químicos, ele acaba sendo um açúcar mais puro que o açúcar refinado. E por fim, temos o açúcar mascavo ou açúcar mascavado, açúcar negro. É uma variedade de açúcar petrificado, de coloração caramelo ou marrom, resultado da cristalização do mel de engenho e ainda com grande sabor e teor de melaço de cana. Também é chamado de açúcar moreno ou açúcar bruto, muito utilizado pelos naturalistas para adoçar seus cafés. Nesta imagem aproximada podemos ver bem a diferença entre os 3 açúcares: o açúcar refinado, o açúcar mascavo e o açúcar cristal. Reparem na tonalidade e na textura. Falar sobre o BRICS desses açúcares, nós vamos no momento em que a gente for fabricar o nosso mosto. Antes dessa aula do mosto, eu vou falar sobre a especificação do grau BRICS utilizado nele, tá? Sobre a proporção de açúcar para a água, se a gente vai estar usando só o açúcar cristal, se vai usar cada um tipo de açúcar, nós vamos ter essas proporções, tá? E medidas como serem feitas ali no momento, tá? Que eu estiver fazendo o mosto para vocês. Vocês viram também que eu fiz alguns xaropes, estão atrás ali dos açúcares. Vocês vão ter agora um vídeo como fazer esse xarope de açúcar. Esse vai ser um xarope que vai ter 100%. O BRICS dele é um BRICS de 100%. Vai ser como se você tivesse em suas mãos o açúcar líquido, tá? Que fosse, no caso, o melaço ou o melado da cana. Só que nós criamos esse açúcar através de água e o açúcar refinado. Vocês vão ver que a gente pode simular esse açúcar, que é um material líquido. Pese uma medida de açúcar. A mesmo peso que você obteve do açúcar, você deverá pesar em água. Em uma panela, despeje o açúcar, adicione a água e vá mexendo até dissolver o açúcar por completo. Ainda ficarão alguns grãos.
Leve a panela ao fogo, mexendo sem parar até abrir fervura. Deixe ferver por 3 minutos. Remova toda a espuma, desligue o fogo e espere esfriar por completo. Nossa primeira calda foi feita com açúcar refinado, açúcar branco. Notem sua coloração mais amarelinho palha. Ela fica um tom muito mais claro que os outros açúcares. A segunda calda foi elaborada com açúcar cristal. Ela tem um tom um pouco mais dourado que a calda preparada com açúcar refinado branco. A última calda foi feita com açúcar mascavo. Tá? Ela é bem escura, bem marronzada escura, e ela lembra muito o melaço ou o melado de cana. Então, João, com esses açúcares todos que você falou pra gente e tal, qual açúcar eu devo usar aqui? Você deve usar aquele que for mais barato para você. Tá? Procure comprar um açúcar bem barato, se você vai conseguir o refinado mais barato, se você vai conseguir o cristal mais barato, se você vai conseguir o mascavo mais barato. Use aquele mais barato para você começar a aprender. Existe um açúcar no mercado chamado açúcar de varredura. Tá? É um açúcar que eles utilizam da limpeza em volta de onde você faz o processo desses açúcares, do refinamento desses açúcares. Esse açúcar de varredura é muito baratinho, porém você tem que comprar uma grande quantidade. Eu acho que só vende de 5.000 quilos em diante. Tá? Mas é um açúcar que custa 90 centavos. Para quem quer pensar em produzir aguardente, produzir outras bebidas, ou até usar o açúcar para a produção de ração animal, esse é o açúcar a ser usado, açúcar de varredura. Se nós focarmos em trabalhar com esses açúcares mais baratos, fica muito mais fácil você fazer mais produções, mais experiências e aprender a controlar, tá, os níveis de Brix, aprender a controlar aromas, sabores, porque você tem um custo barato, pouquinho, para poder se familiarizar com a destilação caseira. Uma vez aprendendo, você tendo noção forte do que você está fazendo, aí sim você passa a fabricar cachaça, passa a fabricar uísque e se dedicar a outros destilados.